Seguimos no YouTube, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, você também que nos acompanha pelo canal do YouTube Jovem Pan News. Agora é hora de falarmos do Flamengo, porque o Danilo chegou e uma imagem muito legal na chegada do lateral direito, zagueiro, defensor Danilo, que chega lá da Juventus de Turim, é que ele, como rubro-negro desde o berço, ele chegou lá nas instalações do Flamengo, viu uma foto do Petkovic, aquele histórico gol de falta do Pet contra o Vasco da Gama lá em 2001 e ficou assim emocionado, muito feliz. E nós temos aqui o Danilo chegando lá do Flamengo e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Menino, cara, Bom dia. muito prazer, tudo bem? Muito obrigado, muito obrigado. Aquela ali eu tava assistindo a TV, aquela ali tá maluco, que maneiro, cara. Os 43. Tava assistindo, cara. Depois que fez esse gol, eu não vi mais nada. Fez o gol, eu saí na rua correndo, que eu tinha essa dinâmica. Toda vez que o Flamengo fazia gol, eu saía na minha rua correndo assim, e aí não vi mais o jogo, fiquei esperando acabar. A sua cidade é perto de Vitória, ali. Perto de Vitória, é. Ali tem muito flamenguista, né? Ali é Flamengo. É, minha família é Flamengo, tudo Flamengo, uma loucura. Minha mãe chorou, cara. Tem uma cunhada que é maluca, ela, coitada, ela chorou pra cacete mesmo quando eu liguei pra ela, ela mandou ideia. É, que bom. Vamos lá. Daqui a pouco é você aí, né? Essas fotos ali, tava vendo, sabe? Aquela do Pet pra trás. Eu era isso de criança, uma loucura, assim, sabe? Olha que me arrepio. Então, pra mim é uma coisa muito... É como se fosse muito distante, sabe? Nada daquilo que eu vivi assim e tal, me dá isso aqui, sabe? Muito obrigado, gente. Um abraço, vamos em frente. Muito feliz, muito orgulhoso de fazer parte dessa família. Com certeza vai ser um grande ano. Valeu, um abraço. Tá aí, muito legal, né? O vídeo de chegada do Danilo lá no Flamengo. Chega para reforçar o Mengão numa posição em que o Flamengo ficou, de certa forma, desfalcado, com apenas 3 zagueiros, Cleiton e os 2 Léos, né? Léo Ortiz e Léo Pereira. Mauro César, tá aí, muito legal esse vídeo da chegada do Danilo, que reforça o Flamengo para a temporada 2025. O defensor que o Flamengo precisava foi lá e buscou. Mauro César. O Danilo, ele é um jogador versátil, né? Como já foi dito, ele pode jogar em qualquer posição da defesa. Na última temporada dele na Juventus, ele não vinha sendo utilizado agora nos últimos 9 jogos, só ficou em um jogo, ele foi relacionado e entrou em campo. Alguns jogos não foi relacionado, outros ele ficou apenas no banco de reservas, não vinha sendo utilizado pelo técnico Thiago Motta. Por isso que ele veio para o Brasil. É diferente do caso do Jorginho, que é muito falado. O Jorginho jogou, inclusive. Ontem. Fez gol na vitória 2-1 sobre o Girona. O Danilo não vinha jogando. O técnico do Arsenal, o Arteta, ele quer e utiliza o Jorginho. O técnico da Juventus, o Thiago Motta, não vinha mais utilizando o Danilo. Ele está mudando, até o próprio Vlahovic deve ser negociado, está perdendo terreno, o centroavante serve, que era o goleador do time, né? O que se diz na Itália até que a Juventus quer negociar o quanto antes, porque ele tem um contrato até o ano que vem, senão daqui a pouco sai de graça, sai numa situação desfavorável para o time italiano. E então o Danilo se tornou um alvo mais factível. Mas ele tinha chance de ir para o Napoli. O Napoli tinha interesse nele, o Brighton também se falou na Inglaterra. Ele optou por voltar ao Brasil, certamente economicamente deve ser bom para ele, não tanto quanto ganharia lá, creio eu, mas... e ele se diz rubro-negro, tudo, realização aí do sonho de jogar no Flamengo, ele era torcedor, ele conta a história do gol do Petkovic, que saiu correndo pela rua para comemorar quando o Pet fez o gol do título em 2001, né? E assim, eu acho que o importante é que é um jogador que o Felipe Luiz vai poder contar com ele em qualquer situação, até durante os jogos, né? Se ele está jogando de zagueiro, ele precisou do lateral direito, ele pode deslocar e colocar outro zagueiro. Se ele precisar colocar na lateral esquerda, ele jogou mais na lateral esquerda do que na direita esse ano, esses últimos jogos. Mais na esquerda do que na direita. E vinha ultimamente entrando mais no lugar dos 2 laterais titulares, mais do que na zaga. E é importante frisar, muita gente vai jogar com 3 zagueiros, o Thiago Motta não joga com 3 zagueiros, joga com linha de 4. Ele jogou com 3 zagueiros a última vez, na outra temporada, o técnico era o Paulo Monteiro, interino, depois que o Maximiliano Alegre foi demitido. E aí jogou na zaga, acho que Rugani, Alexandro e ele, os 2 laterais do Flamengo jogando num trio de zagueiros. Então ele pode jogar até em linha de 3, pode jogar com o Alexandro. Os 2 laterais que o Flamengo trouxe da Juventus jogam na zaga e na lateral. E o Danilo joga dos 2 lados. Quando eu falo joga, ele vem jogando dos 2 lados. Você pega lá o mapa de calor dele, pega os jogos e vê onde ele jogou. Ele jogou pela direita, pela esquerda, na zaga e na lateral no último ano. Então, o Brasil e Croácia ele jogou na esquerda. Exato. Então esse é um ponto importante. Ele pode entrar em qualquer posição. Eu imagino que isso deve ter pesado muito na avaliação lá do Felipe Luiz, do José Boto, para insistirem tanto na contratação dele.
é um cara versátil, mas tem gente achando, não, ele vai disputar a posição com o Wesley. Não, acho que ele vai ser mais um zagueiro, mais uma opção que o Felipe vai ter. E dá para perceber claramente a preocupação da comissão técnica com a minutagem no começo da temporada. É como se fosse o seguinte, olha, posso gastar... O BAP, que é o presidente do clube, falou isso na posse. Se um jogador vai jogar não sei quantos mil minutos no ano, a gente tem que administrar. Quer dizer, isso já foi conversado com o Boto antes e com o Felipe Luiz. Acho que foi da cabeça do BAP que ele chegou lá e falou isso. É uma coisa que faz parte... Isso é até legal. Eu tenho criticado algumas coisas, mas isso é até legal. O presidente entender isso. Né? Porque tem o presidente do clube que fala assim, eu tenho que escalar fulano, eu contratei fulano e você não vai colocar, custou uma grana. Não, ele está entendendo que não funciona assim, todos vão jogar. E aí você percebe hoje, quando o Sampaio Corrêa, time reserva. Né? Um time reserva bom, mas é o time reserva. Por quê? É domingo contra o Botafogo. Ah, não dá para jogar hoje, domingo? Até dá. Mas a preocupação dele está muito clara com a minutagem, administrar isso para não, digamos, gastar esses minutos em demasia no estadual antes da chegada das outras competições. Controle de carga e tudo, eles estão sendo bem rigorosos com isso. Então, daí ele vai jogar. E ele pode jogar qualquer uma. Ele pode jogar com o Léo Ortiz, ele fazendo o lado esquerdo da zaga, ele pode jogar com o Léo Pereira fazendo o lado direito, ele pode substituir o Wesley numa situação X, ele pode entrar até na esquerda se for preciso. Mas eu acho que ele vai ser mais utilizado na zaga do que nas laterais. Por quê? Você tem Alexandre e Ayrton Lucas na esquerda. Sem contar o Vinha machucado, que só volta no segundo semestre. Você tem o Wesley, que não foi vendido, fala-se que vai, mas não foi vendido, está lá. E o Varela, tem 2 laterais direitos. Na zaga, você tem os 2 Léo e os garotos, do Cleiton para os meninos da base. Então, acho eu que, pela lógica, ele está sendo contratado, obviamente, para ser zagueiro, prioritariamente, mas ele pode jogar em outras posições. E pode jogar com 3 zagueiros em algumas situações que o Felipe Luiz acha necessário. Ele pode também colocar um trio de zagueiros, ele pode jogar numa linha de 3 sem problema nenhum, como o próprio Alexandre, que até já fez mais ou menos esse papel alguns momentos no ano passado com o próprio Felipe Luiz. É uma contratação interessante, acho que são 2 anos de contrato, né? Isso. Que eu acho até mais razoável para um jogador de 33 anos, né? 2 anos. No caso, o Bruno Henrique fez 3 anos com 33, o Oscar no São Paulo 3 anos com 33 anos. 2 anos, se estiver bem, pode renovar. O Felipe Luiz, o Davi Luiz, quando chegou ao Flamengo, ele era um pouquinho mais velho do que o Danilo é hoje. Chegou em 21 e ficou 21, segunda metade da temporada, 22, 23, 24. Ficou 3 anos e meio jogando no Flamengo e vai jogar no Fortaleza agora, vai continuar jogando. Ele não vai parar, vai para 38, mas segue jogando. E aí, daqui a 2 anos, se o Danilo estiver bem fisicamente, entregando tecnicamente um bom futebol e tal, aí o discurso da renovação, não. É simples assim. Acho que é bem melhor para o clube. Acho que 2 anos está de bom tamanho. Eu estou vendo muita gente questionar a idade dele aqui no nosso chat e, ao mesmo tempo, falar, Mauro, da seleção brasileira. Ele é capitão da seleção brasileira, depois da Copa América que fez o Brasil do Dorival Júnior. Porque agora o Flamengo está contratando um reforço para os adversários, pelo que o Danilo jogou na Copa América. Teve até algumas imagens do Danilo discutindo, né, com torcedores logo após os jogos, sendo cobrado, e ele foi lá tirar satisfação. Enfim, tem muita gente questionando o Danilo pela apresentação dele na seleção brasileira, Mauro. Mas eu acho que até aí na seleção pouca coisa funciona hoje em dia. Vamos partir do seguinte raciocínio. Vinícius Júnior resolve que quer voltar ao Flamengo. Vamos questionar o Vinícius Júnior? O Real Madrid fala, não, eu libero, pode ir embora. Né? O homem lá enlouqueceu, né? Sabe que o patrão liquida tudo lá? Rodrigo. Aí, não quero mais. Vai o Vinícius embora pro Flamengo. Aí as atuações do Vinícius na seleção são inferiores às do Real Madrid. Rafinha. Né? Tudo bem. Rafinha, quem quer o Rafinha? Aí o Corinthians quer o Rafinha. Não, aí o Barcelona, vou liberar pro Corinthians. Não queremos porque ele joga mal na seleção. Cara, a seleção brasileira é uma coisa, o time é outra. Você não pode usar, não dá para avaliar o jogador. É injusto, né? Pela seleção. O time é mal treinado, é ruim, é bagunçado, é uma coisa. A Copa América foi tétrica. Eu só acho que foi demais ele discutindo com o torcedor, achei um pouco demais ali, né? Passa, vai embora. Deixa os caras protestando. Futebol ruim mesmo, o povo vai lá e acaba reclamando, é normal. Mas... O cara vai lá para os Estados Unidos, gasta uma fortuna, você não pode dar uma reclamadinha. Um time ruim, não pode reclamar? Pode reclamar, pode vaiar, tá no estádio. O que eu não concordo é ficar interpelando a pessoa no restaurante, na rua e tudo. Pô. Não, a vida pessoal do cara. No estádio, você comprou o ingresso, você gostou, você aplaude, não gostou, você vaia. É um direito que tem o torcedor, mas eu acho que não dá para avaliar o jogador por isso. Isso é uma visão distorcida da realidade. A grande questão é que ele não vem jogando. Ele jogou em dezembro a última vez. Então, ele é um jogador que vai precisar, imagino, de um certo período aí de transição para poder entrar em campo. A gente já falou, bota domingo, não sei, não. Calma. Acabou de chegar. E tem uma diferença também de contexto de seleção, independente da seleção estar mal agora, mesmo se ela estivesse bem.
O clube, ele trabalha com o mercado, a seleção não. Né? O clube, ele é bem normal um jogador mais velho, depois de anos na Europa, retornar. Só no Flamengo teve o Rafinha e o Felipe Luiz recentemente, o Mauro falou do Davi Luiz também, o Hulk no Atlético, e vários. O Lucas voltou para São Paulo, o Oscar voltou para São Paulo. Na seleção, você pode questionar o Danilo, que nem vinha jogando como lateral direito e que agora não vinha nem jogando em posição nenhuma na Juventus. Ele ainda é o titular da seleção na lateral, não tem outra opção, porque na seleção você pode convocar outros jogadores, no clube você vai muito no mercado. E realmente, se ele está ali até hoje, é porque também não tem muita opção. E o Dorival até chegou a botar o Danilo no banco. Ian Couto, né? Botou o Wanderson também. Teve o Wanderson do Mônaco também. Contra a Venezuela, agora na última data FIFA, jogou o Wanderson, só que ele tomou o segundo amarelo, o Danilo voltou contra o Uruguai. Mas o Danilo ficou no banco lá na Venezuela. Então, são contextos diferentes, né? Na seleção você não precisa contratar o jogador, não precisa gastar dinheiro, ir para o mercado, ver a opção o que é possível trazer para o futebol brasileiro, né? Na seleção, teoricamente, você tem mais opções, mas realmente essa posição na seleção, se o Danilo está lá até hoje, é também porque ninguém agarrou essa posição. E muitas vezes o Dorival também citou, né, e outros técnicos também, a capacidade do Danilo sobre o elenco, sobre o grupo, né, no sentido de ajudar muitas vezes com as falas, com os mais jovens e tal. E ele é um cara bastante engajado também em algumas coisas importantes na rede social dele. Você vê ali sempre manifestações importantes sobre vários aspectos. Então acho que também por isso muitas vezes ele continuou sendo convocado para a seleção. E aí muita gente pode pensar, pô, mas o cara não joga tal e é convocado e tudo mais. Acho que tem outros aspectos também aí, né, nessa discussão em relação principalmente à seleção brasileira. Ele pode ser importante ali como um cara do grupo, um cara que vai ajudar os mais jovens, um cara que vai auxiliar aqueles que estão chegando, que tem menos experiência, que vão sentir um pouco o peso da camisa. Então, acho que nesse aspecto ele pode ser importante, né, ou pôde ser importante na seleção durante um tempo. E sobre ele no Flamengo, eu estava até lembrando aqui, o Mauro e o Bruno estavam falando sobre a polivalência do Danilo, né, lateral esquerdo, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro. No Santos, na Libertadores de 2011, quando o Santos é campeão, ele jogou como meio-campista. Meio-campo era Adriano Pagode, Arouca, Elano e o Danilo. E o Pará jogava na lateral direita, o ataque Neymar e o Zé Love. Então é um jogador que também, no começo da carreira, no América Mineiro, que é onde ele surge, né? E no Santos ele jogou como um meio-campista, além de um lateral direito. Não acho que vai jogar como meio-campista no Flamengo, mas prova a polivalência que ele tem. E na esquerda, eu até fui buscar aqui enquanto vocês estavam falando, em 2017 ele jogou como lateral esquerdo no City, com o Guardiola. É a temporada que o Guardiola contrata 3 laterais, Danilo, Walker e o Benjamin Mendy, que era um lateral que tinha feito uma temporada espetacular no Mônaco, aquele Mônaco que tinha Bernardo Silva, Fabinho, Mbappé, e foi semifinalista de Champions, né? Foi eliminado para a Juventus e o Real Madrid foi campeão. Foi campeão francês. Foi campeão francês naquela temporada, né? A temporada que o Mbappé surge para o mundo. João Moutinho também. Era um time bom aquele do Mônaco, treinado pelo Leonardo Jardim, que está aí perto de fechar com o Cruzeiro. E o Guardiola contrata esses 3 laterais, perdão, e o Benjamin Mendy tem uma ruptura de joelho no 3º, 4º, 5º jogo da temporada. E muitas vezes o Danilo joga na lateral esquerda já no City com ele em 2017 por conta desse aspecto. Tá chegando agora o Danilo, Bruno Prado, para reforçar o Flamengo para 2025. Jogador experiente, jogador de seleção brasileira. E quando o torcedor do Flamengo puxa na memória, né, esses laterais que voltaram, Rafinha, o próprio Felipe Luiz, até o Alexandro, que estava jogando há pouquíssimo tempo atrás com o Danilo lá na Juventus. Tá aí, tem tudo para dar certo o Danilo no Flamengo, Bruno Prado. Eu gosto, acho um jogador muito bom, uma bela carreira de Real Madrid, Manchester City, Juventus, seleção brasileira, já 2 Copas do Mundo. E a tendência é utilizá-lo como zagueiro. O Wesley está atuando na lateral direita, com uma característica totalmente diferente do Danilo atual. O Neymar está voltando para o Santos, né? E eu lembro que o Danilo na Libertadores, que o Santos ganhou com o Neymar, ele foi o vice-artilheiro do time naquela competição. O Neymar foi o artilheiro e depois foi o Danilo. Muitas vezes naquela Libertadores o Danilo jogou como meia, nem como volante. Ele jogou bem avançado, só que agora é um outro momento, né, da carreira dele, já há um bom tempo. Ele joga mais atrás, mesmo como lateral, era um lateral nos últimos anos mais de iniciar a saída de bola, não de chegar tanto na linha de fundo. E na Juventus ele tem sido utilizado como zagueiro. Na temporada passada o Massimiliano Allegri usava 3 zagueiros e ele atuava num trio de zagueiros. Pela esquerda às vezes. Sim, muitas vezes pela esquerda. Ele jogou como lateral esquerdo na carreira dele também. É um jogador que fez várias funções na carreira.
E com o Thiago Motta ele perdeu espaço. E aí, no meio da temporada, ele deixa a Juventus, onde está jogando muito pouco com o Thiago Motta, e vem para o Flamengo. E dá para usar como zagueiro em linha de 4. O Felipe Luiz já usou linha de 3 com o Alexandro de zagueiro pela esquerda, que função que o Alexandro fez na Juventus também. Já teve trio com Danilo, Bremer e Alexandro na Juventus. Isso já aconteceu no time italiano. Pode acontecer em algum momento no Flamengo. Danilo, sei lá, um dos dois Léos ali, o Léo Ortiz ou o Léo Pereira ou o Alexandro. Pode acontecer com Wesley e Ayrton Lucas nas alas. Pode ter um jogo com essa formação. Então, um jogador que dá ao Felipe Luiz boas opções. Jogou com o Felipe Luiz, né, na seleção brasileira. E Danilo e Alexandro jogaram juntos no Santos, jogaram juntos no Porto, jogaram juntos na Juventus, na seleção brasileira, na principal e na Sub-20. Eles foram campeões mundiais Sub-20 juntos, em 2011. E até eu vi outro dia um dado bem curioso daquela seleção de 2011, que com a volta do Danilo, todos os titulares daquela seleção, e o Neymar jogou o Sul-Americano e o Lucas não jogaram o Mundial, porque eles já estavam na seleção principal que jogaram a Copa América aquele ano. Então, eles estão todos ali na faixa de 32, 33, 34 anos. Todos eles já voltaram para o Brasil. O Alexandro estava no time, o Neymar no Sul-Americano, Coutinho estava no time, o Oscar estava no time, o Casimiro foi o único que não voltou, é verdade. Tem uma exceção. A foto na tela aí dessa conquista do Sul-Americano Sub-20. Quase todo. O Casimiro era o que não voltou ainda, né? Que pode até acontecer, não sei, quem sabe, né? Ele não está jogando no Manchester United, vamos ver o que vai acontecer com o Casimiro. Então, é natural, né? Um jogador com essa faixa etária, 32, 33, que ele retorna ao futebol brasileiro. Até essa foto que eu falei, né? Que os caras estão retornando. O Casimiro é o único que... não, aí é o time de origem, o time que eles jogavam na época, né? Não é o time atual, né? William José, hoje é atacante do Bahia, retornou ao futebol brasileiro. O Bruno Vini, não sei onde está agora. Jogou no Grêmio, depois do Vitória. Vitória. O goleiro chegou a jogar de novo no Santos, né? Voltou para o Brasil jogando no Santos. O goleiro Gabriel, ele estava no Juventude ano passado, agora foi para o Vitória também. Ele foi comprado pelo Milan, e o Milan emprestou ele um monte de vezes. O Alexandro já voltou para o Flamengo, o Neymar... O Fernando, naquele caso do motorista Robson. O Fernando não retornou, né? A última notícia que eu tive dele estava na China, não sei se ainda está lá, o ex-volante do Grêmio. Por muito tempo permaneceu na Rússia e agora na China. Oscar retornou, Lucas retornou, Neymar retornou, então quase todos aí voltaram para o futebol brasileiro. O Bruno Vini está no Vitória. Está no Vitória. Né? O Juan Jesus estava no Napoli, né? A última vez também, ou Roma... Está no Napoli. A última vez que eu tinha visto algo sobre ele, estava no Napoli. Outro que os dos titulares são o Juan e o Casimiro. Então, quase todos retornaram, não todos, quase todos retornaram. Era um bom time, hein? E você passou esse histórico... O técnico era o Ney Franco. Eu acho que só no Manchester City, então, não jogaram, né? Juntos, Danilo e Alexandre. No Real Madrid também. E o técnico era o Ney Franco dessa seleção aí. Sim. Que beleza. Com a beira do caos. Eu acho que está no ABC agora o Ney Franco. Está lá no ABC. Mas o Mauro gosta dessa. Levando sua música para animar o vestiário. Grande Ney. Depois disso, ele fez um trabalho muito bom no São Paulo, né? Foi campeão da Sul-Americana. Ele é campeão da Sul-Americana e é o melhor time do retorno daquele Campeonato Brasileiro. O São Paulo termina em quarto. O atrito é no ano seguinte, né? Depois da Sul-Americana, que é na Recopa, né? Que aí perguntaram pro Rogério no Pacaembu se ele teria demitido o Ney Franco e tal, e ele fala algo como não teria nem começado o ano se eu tivesse esse poder todo, algo assim, né? Que as pessoas falavam que ele tomava essas decisões e tudo mais, e o Ney Franco caiu, acho que entre os jogos da Recopa contra o Corinthians. O São Paulo perdeu os dois, acho que ele cai do primeiro pro segundo jogo. E hoje tem o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa, é claro, com o time alternativo, já visando a Supercopa do Brasil neste domingo às 4 horas da tarde, com a cobertura especial da Jovem Pan, o Canelada em 2 edições, daquele jeito que você já conhece, no comando do nosso Thiago Asmar, o Pilhado. Bom, a gente está aqui falando desse Flamengo, da chegada do Danilo, é reforço importante e tem uma saída. Como o nosso velho Vamp já tinha adiantado aqui no programa, o Vampeta que saiu de férias, na semana que vem já vai estar de volta aqui ao microfone da Jovem Pan. O Vampeta é programa de informação, ele mandou pro ar, falou, pelo que eu sei, o Carlinhos tem um acordo com o Vitória. E o Vitória realmente acertou a contratação do atacante Carlinhos do Flamengo até o fim deste ano, contrato de empréstimo com opção de compra fixada em 4,5 milhões de reais. Como o atacante chega por empréstimo, o Vitória vai precisar pagar 1 milhão para contar com o jogador em jogos contra o Flamengo. Então tem essa cláusula em jogos contra o Mengão que o Vitória vai ter que pagar e o Vitória também vai arcar com 100% dos vencimentos do Carlinhos. Tá aí, portanto, Carlinhos se despedindo do Flamengo rumo ao Vitória. Mauro César,
Jogador que chegou no ano passado como uma aposta, não funcionou, até ganhou espaço com a lesão do Pedro, o Gabigol em baixa, mas mostrou que dentro desse grupo do Flamengo não tinha espaço. Quem sabe agora no Vitória, né, com sequência, com minutagem, ele possa encontrar o bom futebol, Mauro. O caso do Carlinhos, assim, você pode lembrar, o Carlinhos só foi contratado pelo Flamengo porque o Gabriel Barbosa, então, ainda atleta do clube, ele foi afastado por conta daquele exame de doping que não teria feito direito e tal. E aí o Flamengo ficou precisando de um atacante. Não sabia quanto tempo o Gabriel ia ficar fora, se ia ter efeito suspensivo ou não, era um mistério. Ele teve uma suspensão de 2 anos, né, naquela primeira oportunidade. Ele até hoje está com efeito suspensivo. E aí tem a CBF, no final dos estaduais, ela abre uma pequena janela, que eu acho até correto, que é para jogadores que estão ficando sem contrato, que atuam em times pequenos, geralmente, né? Que os times pequenos, eles desmobilizam os seus departamentos de futebol, na totalidade, ou quase isso, após os estaduais, quando eles não têm Série D, Série C para jogar. E em alguns casos, para a Série C, Série D, eles não mantêm o contrato com o jogador, vai até o final do estadual, porque ele vai trabalhar com um orçamento mais curto do que no estadual. Então, alguns jogadores que são para aquele padrão mais caros, eles vão ficar livres no final, ou vão discutir uma eventual possibilidade de continuidade. O Carlinhos era um desses jogadores que estavam ficando, que viraram opção no mercado, né? E não tinha muita opção. Você vai pegar o quê? De times pequenos, alguns atacantes. Foi uma contratação barata. O valor que o Flamengo está colocando, inclusive, para aquisição definitiva é superior àquele que foi pago. O salário dele é muito baixo em relação... Nossa, pelo que eu soube, não é que seja ruim, é bom. Mas é muito baixo em relação ao que ganha o jogador de futebol. Estamos falando que tem caras que ganham 3 milhões aí no futebol brasileiro, 2 milhões, né? Tem vários aí nessa situação. Então foi uma tentativa. Ele entregou o que ele pôde. Acho que em alguns momentos ele perdeu a oportunidade por questões físicas, que não estava à disposição. Em outros, acho que faltou um pouco mais de energia em campo. Alguns jogos, agora mesmo no estadual, muito pouco participativo. E no Vitória, acho que um clube que vai ter um patamar de cobrança menor do que o do Flamengo, né? Se ele tiver um comportamento mais adequado em campo, tudo mais intenso, ele pode entregar os gols que o Vitória precisa e, quem sabe, até fazer um bom campeonato. Para ele foi bom, porque ele saiu do Nova Iguaçu, um jogador que foi lá da base do Corinthians, que figurou aí por times pequenos, passou um período no Flamengo, né? Ele não foi campeão da Copa do Brasil, de certa forma, né? Porque ele não participou da campanha, né? Porque ele já tinha jogado no Nova Iguaçu, mas jogou o brasileiro, agora o carioca pelo Flamengo, teve em campo, teve oportunidade, ficou mais conhecido e vai ficar na Série A, né? Vai ficar na Série A. Você pensar que há um ano ele estava no Nova Iguaçu, não deixa de ser um progresso, né? Agora é questão de esperar. E fora dos planos, porque realmente ele não é o cara que se encaixa naquilo que o Felipe Luiz pretende para o time, né? Então ele vai seguir agora um outro caminho, tomara que dê tudo certo para ele, o cara que tem uma história até muito comovente, né? Tomara que ele consiga sucesso. Lembrando que hoje, antes da bola rolar para Flamengo e Sampaio Corrêa, o Flamengo vai realizar a apresentação de Danilo, lateral direito que chega, vai conceder entrevista coletiva e vai ser apresentado antes da bola rolar lá no Maracanã para Flamengo e Sampaio Corrêa. E no domingo tem Flamengo e Botafogo pela Supercopa do Brasil.